A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. Nos tempos do Novo Testamento, a festa dos pães sem fermento, ou a festa dos pães ázimos, e Páscoa eram praticamente a mesma coisa. Talvez você esteja aqui me escutando e achando que a Páscoa é o coelhinho da Páscoa, que traz isso para mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos. E a Páscoa não tem nada a ver com ovo, muito menos com coelho. A Páscoa tem cordeiro. Você vê como que Satanás ele age, tem agido no nosso meio, de maneira que ninguém nem sequer percebe. E as nossas crianças, elas crescem sendo influenciadas com algo errado. Muitas das vezes o pai, a mãe não tem nem condição de comprar um ovo da Páscoa, que por sinal é, facada, como diz aqui no Nordeste, caro. Um ovo de uma marca conhecida aí é de R$ 50 para lá, né? Estou sendo bem pé no chão. Nos tempos do Novo Testamento, a festa dos pães ázimos e a Páscoa eram praticamente a mesma coisa. Para os judeus, a Páscoa era uma ceia que se comemorava, quem sabe? Alguém sabe? Acho que eu vou desligar no Kawai, igual hoje à tarde. O Kawai não está recomendando, não faz sentido, está gastando bateria. Né? Eu pego esse tempo aqui, vou editar os vídeos. Quem está aqui? Só tem uma alma aqui? Está ouvindo a mensagem? Diz assim, aleluia. Diga obrigado, Jesus. Que aí, se tiver uma alma aqui ouvindo a mensagem, eu deixo ligado. Ligeiro? Meu Deus. Corra! Tá dormindo? Pronto. Tem uma alma aqui. L. Silva. Pronto. Só tem uma alma no Kawaii. E aí eu vou deixar ligado lá. Louvado seja Deus. Para os judeus, a Páscoa era uma ceia que comemorava o quê? Você está vendo como que está o povo? E aí não querem ler Bíblia. Não sabe o que realmente é a Páscoa. Acha que é ovo da Páscoa, chocolate, né? O que eles comemoravam, gente? Não acredito. Ninguém. Nenhuma pessoa. O que eles comemoravam? A comemoração deles era o quê? Eu acho que só nesses últimos dias eu falei isso várias e várias vezes através da oração. O anjo da morte, quando não matou eles. Aquela residência que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não feria os primogênitos. Era isso que eles comemoravam na Páscoa. Para os judeus, a Páscoa era a ceia que se comemorava a noite que o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus no Egito, cujos batentes das portas estavam cobertos com sangue de um cordeiro pascual. Isso aqui é assustador, porque a nota de estudo fala que é o batente da porta. E nas cenas que a gente vê de filmes, né, aquela do Moisés do Egito, tá na porta, né? Mas o que a palavra de Deus diz? Êxodo capítulo 12, versículo 1.
O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: No 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, não um coelho. Você vê, gente, eu tô com raiva do cão. Tô com raiva do cão. E tô com raiva de vocês também. Vocês não lê Bíblia, gente. Para vocês ler Bíblia. Olha, cordeiro para coelho, Satanás é muito infeliz mesmo, não é não? Hein? Olha que cordeiro para coelho é uma diferença muito grande, viu? O que Deus está mandando fazer? No 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada pessoa. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta. Opa! Ó, o que está escrito aqui no versículo 7. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Eu quero que você se atente para o que está escrito, veja se o que eu realmente estou falando está na Bíblia, porque já já nós vamos chegar no tópico da Santa Ceia, onde o Senhor Jesus vai pegar os pães, esses pães aqui, sem fermento. Amém? Eu estou mostrando com toda paciência onde que está escrito, com o objetivo de que ninguém saia daqui pensando, isso aí é doutrina de homem, isso aí não tem na Bíblia. Eu estou mostrando onde que está escrito. Louvado seja Deus. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim. E quem é que está ordenando isso aqui? É o próprio Deus, tá? Só um detalhe para... Isso aqui quem está ordenando é o próprio Deus. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vi o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial.
Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor. Se atenta, em nome de Jesus. E como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Levítico capítulo 23, versículo 5 somente. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. A festa dos pães ázimos durava uma semana e vinha logo após a festa da Páscoa, comemorando a saída do Egito. Louvado seja Deus. Então, tem a festa dos pães ázimos, festa dos pães sem fermento, tá? Festa dos pães ázimos, festa dos pães sem fermento, logo em seguida vinha a Páscoa, que era comemorando quando eles tinham saído do Egito. Agora presta atenção. Mesmo capítulo de Êxodo, só que agora a partir do versículo 14, que diz o seguinte: e esse dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Comereis pães sem fermento. Novamente, pela segunda vez, o Senhor está dizendo qual é o pão. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia, deixa eu falar alguma coisa aqui que pode alguém estar pensando assim, nossa, deve ser ruim, né? É nada, é bom, é top. Eu fiz algumas vezes e é bom, é gostoso, é top. Eu gostei. Louvado seja Deus. Ó, comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Olha a orientação do Senhor. Para não só comer o pão com fermento, mas também retirar o fermento das casas. Não podia nem sequer ter o fermento dentro de casa. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. Tem coisas que, às vezes, o meu lado Pedro parece dizer assim, isso aqui seria bom ser lei no dia de hoje. Né? Não isso daqui, mas tem umas coisas que a gente olha para a lei e diz assim, isso aqui era para ser lei no dia de hoje, né? Talvez tivesse um pouco mais de temor, ou pelo menos reverência às coisas de Deus. Porque tem pessoas que podem fazer o melhor para Deus e não faz. De sem vergonha que é. De preguiçoso que é. Entende? Não estou falando nesse caso aqui, mas algumas coisas que eu fico olhando o que está acontecendo. Presta atenção. No primeiro dia, versículo 16 para quem está acompanhando. No primeiro e no 7º dia, haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Nossa, eu fico imaginando, nossa, devia ser uma festona, hein? Porque o próprio Deus está dizendo aqui para eles não fazer mais nada, se dedicar só a isso. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento. Terceira vez. Eu tenho uma coisa nessa cabecinha aqui, ó. Que se Deus fala só uma vez, já é para me estar ali, ó. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Mas quando ele fala 2, 3 ou mais, eu já fico pensando quanto a isso. Senhor, meu Deus do céu. 3 vezes já o Senhor falou sobre o pão aqui. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso, guardareis esse dia através de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo.
O que é perpétuo? Para sempre, né? Versículo 18. Quarta vez. Comereis pães sem fermento, desde o entardecer, no dia 14 do primeiro mês, até o entardecer do dia 21. Quinta vez. Não haja fermento. Na verdade, aqui é a sexta vez, se for contar com a orientação que o Senhor manda tirar o fermento da casa. Se for contar tudo isso. Não haja fermento algum em vossas casas durante 7 dias. Novamente ele vai falar sobre o fermento. Pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Novamente. Versículo 20. Não comereis nada fermentado em todas as vossas habitações. Comereis pães sem fermento. É Bíblia ou loucura da minha cabeça? Agora, lá no finalzinho, eu vou explicar um pouco sobre isso, tá? Para quem quer comer com fermento, quem come sem fermento, tá? Lá no finalzinho eu vou destrinchar isso aqui melhor, para que ninguém saia daqui maluco das ideias. Em nome de Jesus. Presta atenção. Levítico capítulo 23, somente o versículo 6, 7 e 8 diz: E no dia 15 desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia da festa, tereis uma assembleia santa. Não fareis trabalho algum. Apresentareis oferta queimada ao Senhor por 7 dias. No 7º dia haverá assembleia santa. Não fareis trabalho algum. Estas festas eram comemoradas no mês que corresponde nos dias de hoje, como se fosse março ou abril. Pastor, o que eu não estou conseguindo compreender é por que o senhor está trazendo tanta informação de algo que era do tempo da lei. Eu já falei aqui, não uma, não duas, não três, mas várias e várias vezes, coisas que está escrita no tempo da lei, que o Senhor Jesus não somente fez, mas como orientou continuar fazendo, independente se estamos no tempo da graça ou não. Né? Falar assim para que tem gente que nem entende ainda sobre isso. Louvado seja Deus. Por que eu estou trazendo tanta informação sobre como que era feito a preparação, os detalhes? Porque o Senhor Jesus, na Santa Ceia, vai pegar esses pães aqui. São exatamente esses pães aqui que o Senhor Jesus vai pegar na Santa Ceia. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Eu, particularmente, nunca ouvi isso. Louvado seja Deus. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós vamos colocar aqui na linha cronológica do tempo aqui, porque você está vendo que Lucas está descrevendo como festa dos pães sem fermento, logo em seguida era Páscoa, e logo em seguida nós vamos ver o quê? A Santa Ceia. E nós vamos ver na Bíblia, escrito na palavra de Deus, o Senhor Jesus pegando desses pães, que é sem fermento. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E por que não outro pão? Louvado seja Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 22, é onde nós estamos, né? A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinham grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles. Como lhe poderia entregar Jesus? A proposta muito satisfez e eles combinaram em dar dinheiro para Judas. Versículo 6.
Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Acho que tem umas 3 pessoas que já estão entendendo aí. Versículo 1. A festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Lembra que eu falei lá que era um cordeiro e não um coelho? Está aqui acontecendo nos tempos de Jesus. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Desde o início da semana da Páscoa e da festa dos pães ázimos, todo levedo, todo fermento eram excluídos das casas dos judeus. Versículo 8. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que ceemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Isso aqui me chama bastante atenção. Encontrareis um homem carregando um pote de água. Não era comum naquela época. Era comum a gente ver uma mulher carregando água. Lembra da mulher samaritana? Aham. Louvado seja Deus. Versículo 10. Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segue ele até a casa que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? O que Jesus está falando aqui? Onde é o local para a gente se reunir? Nas nossas palavras aqui. Onde é o canto aí que tem preparado para a gente cear a Páscoa? Presta atenção, para você poder entender. Que Jesus está falando aqui de cear o quê, gente? A Páscoa. Louvado seja Deus. Que nós já mostramos aqui os detalhes de como que era feito isso. E Jesus está mandando os discípulos perguntar para essa pessoa, que ele está sendo revelado aqui pelo Espírito Santo: ó, vai ter um homem carregando água, vai assim, 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 segue ele até ele entrar na casa. Quando ele entrar na casa, pergunta para ele onde é que é o lugar onde nós vamos cear a Páscoa. Eu quero que você nunca se esqueça disso daqui, porque a Santa Ceia nunca foi um pedacinho de pão com um pouquinho de suco de uva. Tá? Será que alguém não entendeu, meu Deus? A Santa Ceia, pelo menos da época de Jesus para trás, que é a Páscoa aqui, nunca foi um pedacinho de pão com um pouquinho de uva, de suco de uva. Sempre foi o quê? Fartura. Muita coisa. O que foi que nós meditamos agora há pouco? O Senhor dava uma semana para eles não fazer nada. Uma semana só se dedicando a tudo isso. Louvado seja Deus. Vocês vão matar um animal assim, 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 sem defeito nenhum. Se for muito para vocês, coma com o vizinho. Fartura. Santa Ceia nunca foi um pedacinho de pão com um pouquinho de suco de uva. Amém? Eu tenho orado a Deus e pedido: Senhor, um dia eu hei de ver nos nossos dias uma Santa Ceia dessa mesma forma, do jeito que está na Bíblia, do mesmo jeitinho aqui, do mesmo jeitinho que está escrito. E eu creio que antes de eu partir dessa para outra, se não for aqui, vai ser lá na Nova Jerusalém, que é melhor ainda. Presta atenção. O mestre, versículo 11, o mestre manda indagar-te:
Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Quem é que está perguntando aqui? É Jesus. Cear o quê? A Páscoa. Como é que é a Páscoa? Já ensinei, mostrei onde que está escrito, como que era a Páscoa. Louvado seja Deus. Onde é? Sabe aquela cena lá aquela cena lá da novela Jesus, lá um montão de comida? É mais ou menos por aquilo ali. Mais ou menos, mais ou menos. É mais ou menos ali, mas é só para você, ó, abrir a sua mente, mas é mais ou menos por ali. Muita comida. Louvado seja Deus. Presta atenção. O mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. Você está vendo a revelação precisa e detalhada que Jesus está dando, todos os detalhes. A casa é assim, esse compartimento aqui está todo mobiliado já. Ou seja, em outras palavras, Deus, ele já preparou tudo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Um homem carregando um cântaro de água era meio estranho de se ver, já que essa tarefa costumava ser feita pelas mulheres, né? Muitas casas de Jerusalém, elas tinham o quarto dos convidados no primeiro andar com acesso externo por uma escadaria, o qual poderia ser alugado para peregrinos que vinham comemorar a festa em Jerusalém. O modo como Lucas, o doutor Lucas aqui, descreve, sugere que o dono desse salão conhecia Jesus, podendo até mesmo ser um discípulo de Jesus. Louvado seja Deus. Veja o versículo 13. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Muito bem, irmã Natália. O que foi que eles prepararam? A Páscoa. Que eu já mostrei como que era fartura, comida. Nunca foi só pãozinho e suquinho. Calma, presta atenção. Louvado seja Deus. Que daqui a pouquinho eu vou explicar mais detalhes sobre isso. Tá? Versículo 14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. A ceia da Páscoa começava ao pôr do sol, ou seja, aproximadamente 5 e pouco, 6 horas, depende muito da região, mas aproximadamente entre esses horários, né? Hoje a gente foi ali ver os gatinhos, 5 e pouco não tinha mais sol, né? 5 e pouco não tinha mais sol. A ceia da Páscoa começava ao pôr do sol, os participantes se deitavam de lado, né, em sofás baixos, reclinando-se para comer sobre uma mesa também baixinha. Louvado seja Deus. Então, essas informações aqui eu tenho que orar, jejuar e se consagrar, porque é totalmente diferente das cenas que nós vê, né? A cena que nós vê, o povo tá lá tudo sentado, fartura e tal, mas a gente não vê isso daqui, do jeito que tá aí. Louvado seja Deus. Então, versículo 15. Sentaram no chão, foi? Uhum. Pois é, de acordo com o estudioso da palavra de Deus, eles se reclinavam, né? Louvado seja Deus. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Louvado seja Deus. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comereis novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso aqui não está marcado, mas desceu aqui, desceu o mistério aqui.
Te catubiá salamá, o maná desceu. Eu vou servir. Você come só se quiser. Hoje à tarde o irmão, eu não vou citar o nome dele, porque eu acho que ele não está nem aqui, nem na hora que eu perguntei ele falou nada, mas hoje à tarde uma pessoa perguntou se podia tomar Santa Ceia 2 vezes. Ah, Deus. A pessoa perguntou se podia tomar Santa Ceia 2 vezes. E aí imediatamente vem na minha cabeça, por que não? Se tiver Santa Ceia todo dia, louvado seja, tá apto para cear, por que não? Hã? Por que não? Na palavra de Deus não tem dizendo isso aí quem fez foi o homem, gente. Datas. Isso aí quem criou foi o homem. Hã? Louvado seja o Senhor dos... Olha o que Jesus está falando aqui para os discípulos. Olha o que Jesus está falando aqui para os discípulos. Jesus, não acredita nas minhas palavras? Veja o que Jesus falou. Pois vos afirmo que não comerei novamente. O que Jesus está falando de quê aqui? Da Páscoa. Não comereis novamente até que se cumpra no reino de Deus. Quanto tempo passou aqui para eles tomar, cear, fazer a Páscoa novamente? Não sei. Agora vamos à questão da Páscoa. Vamos à questão da Páscoa, que a questão da Páscoa nós sabemos, a data certa. Era quando a Páscoa? Uma vez por mês. Nos nossos dias, ficaria entre o mês de março ou o mês de abril. Nunca todos os meses. Não estou dizendo que é errado. Eu estou mostrando o que está escrito. Tá? Não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. Eu estou falando o que o homem criou e o que a Bíblia está escrito. É isso que eu estou deixando claro aqui. Amém? Só para ninguém sair aí, pastor, sei o quê, a última Santa Ceia foi não sei quando. Pastor, sei o quê. Tem que ser todo dia. Tem que ser todo mês. Querem colocar as coisas robóticas. Enfim. Aqui é na direção do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de trabalhar assim, e para honra e glória do Senhor Jesus, o enfermo ainda continua sendo curado, o oprimido ainda continua sendo liberto, o demônio que manifestar aí tem que ir embora em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se Deus disser, faz toda semana, nós vamos fazer toda semana. Gente, vocês preparam aí o bolso, que toda semana vai ter Santa Ceia agora. É? Pronto, Santa Ceia. Olha, Davi está dizendo que na igreja que ele vai tem Santa Ceia toda semana. Eu nem sabia. Estou sabendo agora, tá vendo? Então, cada um vai na direção do que acredita, da sua fé. A palavra de Deus diz que tudo que não procede de fé é pecado. Se Deus disser, faz toda semana, eu faço toda semana. Se Deus disser, faz todo mês, eu faço todo mês. Agora, eu nunca, jamais, nunca você vai me ver fazendo algo porque eu vou fazer porque aquela pessoa ali faz todo mês. Aquela pessoa ali faz todo mês, né? Vou fazer todo mês também. Aquele irmão ali faz toda semana, vou fazer toda semana também. Aquele irmão ali ora pelo copo com água, vou orar agora pelo copo com água agora. Todo dia vocês preparam um copo com água. Você nunca vai me ver fazendo aqui. Não estou dizendo que eu não vou fazer a mesma coisa, eu estou dizendo que eu nunca vou fazer algo porque alguém faz. Eu trabalho na direção do Espírito Santo de Deus, não na direção do homem. Se Deus disser faz todo dia, eu vou fazer todo dia. E aí quem quiser acompanhar, acompanha, que haja grana, né? Pode inventar dinheiro, que o suco de uva é caro. Suco de uva é caro, Senhor. Pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós. Oxe, presta atenção. Louvado seja Deus. Ó, glória a Jesus. Glória a Jesus. Presta atenção. Versículo 16, ó. Pois vos afirmo que não a comereis novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Respira, presta atenção. O que está tendo aqui? O que está tendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Glória a Deus. Eu comendo a
O que está acontecendo aqui é o início da ceia do Senhor. O que está acontecendo aqui é o início da ceia do Senhor. Para que você entenda e nunca esqueça esse ensinamento, é só você colocar na sua cabecinha, pedir para Deus colocar no seu coração isso aqui. A partir daqui, o Senhor Jesus está dando início à ceia do Senhor, aquilo que ele vai falar mais na frente. Fazer isso em memória de mim. Essa parte que o Senhor Jesus fala, que ninguém ensina. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém explica que é esse detalhe? Antes do Senhor Jesus pegar o pão e dizer, isso é meu corpo, e esse suco aqui de uva agora é o meu sangue, antes disso, teve o quê? Muito pão, comida de tudo que é lado ali, pão com bucho cheio. E Jesus vai partir um pedaço de pão e vai dizer, agora isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. A partir daqui, a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Está conseguindo entender ou não? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Presta atenção. Versículo 17. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou, tomai do cálice e partilhai entre vós. Sabe como que eu imagino isso aqui? Duas coisas me veio na cabeça agora. Primeiro, ou um cálice grande, e eles dividindo em vários cálices individual, ou um único cálice cheio de suco de uva, louvado seja Deus, e eles dividindo entre todos eles, ou seja, passando de um por um, cada um tomando um gole. Presta atenção. Eu estou apenas compartilhando a minha cabecinha aqui que está pensando, tá? 2 tópicos. Ou um cálice cheio de vinho e eles repartindo ali, louvado seja Deus. Ou um único cálice cheio de suco de uva e eles, cada um passando, dando um gole. Como diz aqui no Nordeste, cada um dando uma golada. Um golinho. Tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não bebereis mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aonde que está escrito que tem que ser toda semana? Aonde que está escrito que tem que ser todo mês? Presta atenção. Não estou dizendo que é errado, nem estou dizendo que é certo. Tudo que não procede de fé é pecado. Se a pessoa está fazendo aquilo ali com fé, amém. Se não está fazendo aquilo ali com fé, está fazendo só por fazer, Deus sabe. Amém? Você pode fazer todos os dias. Se você estiver fazendo com fé, não vai ser pecado. Amém? Agora, se você estiver fazendo aquilo ali, sei lá, tem gente que não tem a direção do Espírito Santo e vai fazer uma coisa robótica programada. Já prestou atenção que tem muitos cantos que é assim, programado? Você sabe tudo o que vai acontecer. Você tem o roteiro ali semanal todo. Então você já vai, eu vou hoje, que hoje é não sei o quê. E aí o pessoal vai, ó, já sai, rapaz, eu vou hoje, que hoje é, ó. Eu vou hoje, que hoje é libertação. Eita! Aí quando é no outro dia, hoje é ensinamento, vou não. Por isso que é bom não ter um roteiro, né? Quem vê, veio, e aí Deus faz o que quiser. Louvado seja Deus. Hoje à tarde, eu me admirei, a gente aquele tempo todinho, não passou uma pessoa pedindo oração hoje à tarde. Eu digo amém. Preparado nós estamos. Pronto nós estamos. O demônio entrar aí, ele vai ter que sair voado em nome de Jesus. O enfermo entrar aí pedindo oração, ele vai ter que sair curado em nome de Jesus. Preparado nós estamos. Agora, se as almas não vieram, aí já não é comigo. As almas não são minhas, as almas são do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, eu só estou querendo que você se atente para esse tópico, louvado seja Deus, porque não existe uma data certa, amém?
Ah, se é toda semana. Ah, de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, todo mês, de ano em ano. Não tem uma data definida, a não ser se fosse a Páscoa. Se fosse a Páscoa, seria uma vez no ano. Amém? Louvado seja Deus. Interessante que não só a Páscoa, né? Como o sumo sacerdote também só podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. Então você vê que tem muitos locais que não têm feito as coisas na direção de Deus. Eu quero novamente falar que eu não estou pregando contra igreja nenhuma, tá? Presta atenção, eu estou falando apenas o que está escrito. Muitas congregações não têm a direção do Espírito Santo de Deus. Vai fazer uma coisa ali para poder estar atraindo gente, para poder estar arrancando dinheiro do povo. Entende? Louvado seja Deus, mas ainda existe muito homem de Deus nessa terra. É isso que eu quero abordar. Louvado seja o Senhor. Não vai sair dizendo que eu não disse, presta atenção. Pois vos declaro, versículo 18, que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quanto tempo passou? Eu não sei. Alguém sabe me dizer? Não estou falando por mal, eu estou sendo humilde dizendo que eu não sei. Quanto tempo passou? Se for uma semana, se for um mês, se for um ano, 2 anos, 3 anos. Quanto tempo passou aqui, gente? Já tem 2 perguntas aqui que eu pergunto para vocês que eu não sei responder. Versículo 16. Pois vos afirmo que não comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando foi que se cumpriu? Eu não sei. Então, eu só sei que eles só comeram quando se cumpriu. Versículo 18. Pois vos declaro que de agora em diante não bebereis mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando foi que veio? Eu não sei. Exatamente. Para me te dizer, pronto, é toda semana, tá aqui, achei a chave. Se um dia eu achar, eu trago aqui para vocês e mostro. Tá aqui, gente, achei. É toda semana. É todo mês. É todo dia, negrada. Coça os bolsos aí, que agora vai ser todo dia. Hã? Eu não estou falando de mim, tá? Eu não sei. Quando eu souber, se tiver essa informação em algum lugar, aí eu trago para vocês. Louvado seja Deus. Talvez seja um detalhe que eu não tenha me atentado ainda. Então, tenho que reconhecer. Louvado seja Deus, que eu preciso da sabedoria de Deus todos os dias. Versículo 19. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: Isso é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Ele está dizendo quantas vezes? Não, né? Ele está dizendo só para fazer. Em memória de mim. Em memória de mim. O que que significa isso? Me veio à cabeça aqui agora. O que que significa em memória de mim? Hã? Porque se nós... A chave está aqui. Isso aqui me veio agora na cabeça, ó. Fazer isto em memória de mim. O que que significa em memória de mim? Alguém sabe me falar? Em memória de mim. Porque se nós descobrir exatamente o que significa isso, fazer isto em memória de mim, nós vamos ter uma base de mais ou menos quanto tempo seria necessário. Olha aí. Acabei de falar que eu não sabia, o Senhor acabou de me dar o entendimento, ó. Fazer isso em memória de mim. A chave está aqui. O que que significa fazer isto em memória de mim? A chave está aqui, já estou adiantando para todo mundo. Davi botou aqui, ó. A frase em memória de mim geralmente é usada para indicar que algo está sendo feito ou dedicado em honra ou semelhança de uma pessoa que já faleceu. Eita, Jesus. E agora? Quanto tempo seria isso? Ou de quanto em quanto tempo? Em memória de mim não se refere a um período de tempo específico. Gente, a palavra de Deus é linda demais. Olha isso. Em memória de mim não se refere a um período de tempo específico, mas sim a uma dedicatória em homenagem a alguém que já faleceu.
Não há um intervalo de tempo definido para usar essa expressão. Ela é usada principalmente em contextos como cerimônias, eventos, doações feitas. Enfim, já entendi o que a inteligência artificial quer dizer. Não tem uma data específica. Então, meu irmão, eu estava certo. Para a glória de Deus, porque foi o Espírito Santo que colocou isso no meu coração. Não define data. Quando for para fazer, eu vou falar. E eu obedeço. Glória a Jesus! Agora eu tenho uma base bíblica, está aqui. Fazer isso em memória de mim. Em memória de mim não tem data definida. Meu Deus do céu! Jesus Cristo amado! Meu Deus do céu, eu tenho que marcar aqui uma estrela. Isso aqui é uma chave bíblica que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi na minha vida. Então, eu volto a falar novamente que quem está definindo ali uma data, eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, de acordo com o que está escrito. Amém ou não amém? Não estou aqui de forma alguma para causar divisão, contenda. Amém? Novamente, eu vou citar o que está escrito lá em Romanos. Tudo que não procede de fé é pecado. Se a pessoa está fazendo com fé, amém, glória a Deus. Irmão, é todo dia, Santa Ceia, todo dia, irmão, amém, glória a Deus. É com fé, tá? Amém. Toda semana, amém. Todo mês, amém. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Foi Deus que falou contigo para fazer todo mês? Amém, irmão. Pois faça todo mês. Foi Deus que falou para fazer toda semana? Louvado seja o Senhor. É Ele que manda. A igreja é dele, a obra é dele, o povo é dele. Então tá aqui uma chave bíblica que agora eu gostei, Jesus. Gostei assim, desce assim bem fresquinho, eu gosto. Tá aqui a chave. Fazer isso em memória de mim. Um tópico muito interessante que vale a pena não deixar passar é que Jesus não está morto, né? Principalmente quando ele está falando isso daqui, fazer isso em memória de mim, ele não está morto. Então, nós temos aqui a chave bíblica, onde que está escrito, porém, precisa de mais jejum, mais oração para deixar isso aqui mais aberto, mais claro, mais específico. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus está falando isso aqui, ele não está morto. E quando ele morreu, ele ressuscitou. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vem para cá, vem comigo. Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Louvado seja Deus. Preste atenção. Para instruir uma nova ceia memorial, ou seja, a ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento, da ceia da Páscoa, para representar o seu corpo físico, que seria partido na cruz. Não, pastor, o corpo de Jesus não foi partido. Eu estou lendo aqui a nota de estudo, e quando eu leio isso aqui, dá um nó na minha cabeça. Porque realmente o corpo de Jesus não foi partido. Estou só lendo para vocês a nota de estudo. Para instituir uma nova ceia memorial, ou seja, a ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão ázimo, o pão sem fermento, da ceia da Páscoa, para representar seu corpo físico, que seria partido na cruz, assim como o pão era partido durante a ceia. Sua morte seria oferecida, essa parte que ele fala, dado por vós, como substituição em lugar de pecadores. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós destituídos fomos da glória de Deus. Então, a lógica seria de que todos nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Consegue compreender? Só que Jesus Cristo pagou esse preço por nós. Agora, deixa-me explicar rapidamente essa parte dessa nota de estudo que fala que o corpo de Jesus seria partido para não dar um nó na cabeça de ninguém aí. A expressão seu corpo físico que seria partido na cruz refere-se ao sacrifício de Jesus na crucificação. O termo partido não significa que o corpo de Jesus seria literalmente quebrado, mas sim que ele passaria por grande sofrimento e sua vida seria oferecida em sacrifício por nossos pecados.
Quando Jesus escolheu o pão ázimo para representar seu corpo na ceia do Senhor, ele estava usando o pão como um símbolo de seu corpo que seria entregue ou dado na cruz. Assim como o pão é partido e compartilhado durante a ceia, Jesus estava dizendo que o seu corpo seria entregue e seu sacrifício seria a salvação para todos aqueles que creem. Logo, entendemos o que está escrito no livro de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, calma lá, para todo aquele que nele crê. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Versículo 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em nosso benefício. O cálice foi reinterpretado, passando a indicar que agora é o sangue de Cristo derramado como pagamento dos pecados pelo supremo e derradeiro Cordeiro de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Eu acho muito lindo essas mensagens porque o capeta fica doido aí. O Satanás ele fica desesperado com essas mensagens aqui. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A menção do Novo Testamento relacionada ao sangue derramado de Cristo significa que o novo pacto, há muito tempo atrás profetizado pelo o profeta Jeremias, se cumpriria na morte de Jesus na cruz. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante diz: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança em sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Presta atenção aqui no final, ó. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso aqui é um tipo de mensagem que o inferno fica louco com uma mensagem dessa. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, aquilo que o demônio fala na tua mente tem que ser apagado, tem que sair, tem que ser anulado, tem que ser aniquilado. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está oprimido, você que está oprimido aí dando voz, ouvidos a voz do Satanás aí dizendo que para você não tem mais jeito, para você não tem mais saída, para você não tem mais solução, o que você fez não tem perdão, peça perdão aí agora, manda esse demônio para o inferno, para o abismo, em nome de Jesus, porque o que está escrito, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. É você que fica lembrando. Você já pediu perdão para Deus? E aí vem, vez ou outra, o demônio aí na tua mente. Sei que você pediu perdão, Deus não te perdoou, não. E aí você dá ouvidos para a voz do Satanás porque você não conhece a palavra de Deus. Mas hoje eu estou te mostrando onde que está escrito. E a partir de hoje você tem 100% de certeza que se você se arrependeu dos seus pecados, os teus pecados eles não foram perdoados. Pastor, o senhor falou que os pecados não foram perdoados. Exatamente. Teus pecados eles não só foram perdoados, mas eles também foram apagados. Deus nem faz questão de lembrar. Quem fica acusando é Satanás. Deus não faz isso. Quem fica colocando o dedo na tua cara é demônio, é principado, é potestade. Deus não faz isso. Você pediu perdão? Deus ele não só te perdoa, mas ele apaga os teus pecados. Louvado seja Deus. Acho que você não entendeu. Jeremias capítulo 31, versículo 39.
porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu acho que você ainda não entendeu. Então volta lá para João. Eis aí o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Junta isso com isso. Junta essas duas palavras poderosas e para de dar ouvido para esse demônio que fala na tua mente que não tem mais jeito. Para de dar ouvido para esse Satanás aí que fica falando para você que não tem mais saída, não tem mais solução e entrega a tua vida para Jesus hoje mesmo. Onde você estiver, diga: Senhor Jesus, me perdoa, perdoa meus pecados, eu nunca mais vou fazer isso. E isso aí vai ser apagado. Em nome de Jesus. Seja livre. Olha que forte. Louvado seja Deus. Ó. Hã? Da mesma maneira, depois, versículo 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue derramado por vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele a forma que o doutor Lucas está falando aqui reforça aquilo que eu falei anteriormente. Eu falei anteriormente duas simulações do que eu acreditava de como que estava sendo isso aqui. Porque no tradicional, a gente vê todo mundo pega o suco de uva e todo mundo bebe junto, né? Que ali vai ser o sangue de Cristo. Mas aquilo que eu falei anteriormente faz sentido com o que Jesus fala no versículo 20. Da mesma maneira, depois de cear, ele pegou o cálice. Ou seja, é como se todo mundo tivesse já bebido. Imagina, passa por todos, e aí agora ele vai pegar o cálice. Pegou o cálice e explicou. Gente, oi, Pedro, presta atenção, para de conversar aí. Pedro, este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Louvado seja Deus. De acordo com o que Lucas escreveu, tá? Presta atenção, eu não sou louco de generalizar um assunto como esse. De acordo com como Lucas escreveu, presta atenção. Versículo 21. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobremesa. O filho do homem certamente vai conforme o que está prescrito, todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Versículo 24. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Olha aqui a situação dessas pessoas. Louvado seja Deus. Lucas é firme e honesto sobre a falta de maturidade dos discípulos. Olha o que eles estão aqui discutindo aqui, ó. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Depois de uma experiência dessa tão poderosa com Jesus, explicando tudo isso, uma santa ceia dirigida pelo próprio mestre, os caras parecem que não entenderam nada do que Jesus está ensinando. Às vezes eu começo a me identificar muito com coisas que aconteceram com Jesus. Às vezes eu acabo de falar uma coisa e ninguém entendeu nada. A mesma coisa está acontecendo aqui, não adianta se aborrecer, né? Louvado seja Deus, tem que ter paciência, né? Acabaram de tomar Santa Ceia, Jesus está falando que tem uma criatura no meio deles que vai trair eles. Eles, em determinado momento, se questionam: quem será? Será que é tu? Será que é tu? Hein? E aí, quem foi? Será que é tu? Eu não sou, não, sai para lá. É? E aí, do nada, surgiu também uma discussão entre eles. Qual era a discussão? Será que Pedro expulsou mais demônio do que eu? Ei, Pedro, quantas pessoas foi que tu orou ontem? Hein? Aqui tem uma contenda. Tu orou por quantas pessoas?
Pregou para quantas pessoas? Não, eu preguei para mais gente. Não é isso. Eles estão discutindo quem é o maior. Naquela época já tinha isso. Os discípulos de Jesus tinham isso. Né? E nos dias de hoje, tem ou não tem? Um querendo ser maior do que o outro aí. Um querendo ser mais importante. Maior que é Jesus, rapaz. Eu não sou nada. Né? Quem manda aqui é Ele. Louvado seja Deus. Que eu diminua, que Ele cresça. Para de ser bobão, rapaz. Fica brigando aí quem é o maior pregador, quem é não sei o que mais lá. O maior pregador que a terra teve foi Jesus. Nunca vai ter, nunca terá outro igual ele. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Às vezes eu fico imaginando como é que seria isso nos dias de hoje, hein? Com internet, Instagram, Facebook. Isso aí não, hein? Mas Jesus lhe ponderou: os reis das nações são senhores delas, e os que querem exercer autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim, ao contrário. O maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Olha que inteligente Jesus. Hã? Porque ele sendo Deus, ele sendo rei, ele veio e serviu. Hã? Ele veio e serviu. Louvado seja Deus. A grandeza do mundo se baseia em poder e reconhecimento público. Mas Jesus ensinou que a grandeza espiritual requer humildade e sacrifício. Jesus é o nosso exemplo, pois veio habitar entre nós como quem serve. Louvado seja Deus. Versículo 28, 29 e 30. Vós sois o que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Isso aqui é muito forte, né? Não é qualquer um que está do teu lado na hora da guerra. Assim como meu pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém ou não amém, minhas irmãs? Vamos lá. Quero ouvir aí pelo menos 5 amém. 5 obrigado, Jesus.